AGI. Inteligência Artificial Geral em português é a inteligência artificial capaz de desempenhar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. A AGI já pode aparecer em até 10 anos, segundo alguns especialistas, e o mundo será impactado com esta mudança de forma permanente. Vamos agora ver alguns exemplos neste vídeo. A maioria dos seres humanos que tiver acesso às inteligências artificiais gerais poderá integrá-las completamente em suas vidas cotidianas, servindo como assistentes virtuais, funcionários, companheiros pessoais e coaches motivacionais. Usar essas AGIs seria equivalente a ter humanos reais trabalhando para você 24 horas por dia. Devido às suas habilidades autônomas de tomada de decisão, elas poderiam criar empresas iniciantes do zero e replicar facilmente tudo o que podemos fazer ao usar computadores. Essas AGIs poderiam resolver quase qualquer tipo de problema imaginável que a maioria dos seres humanos enfrentam. Elas poderiam assumir a forma de personagens digitais e poderíamos personalizá-las de várias maneiras, incluindo aparência, habilidades, personalidades e muito mais. Cada pessoa teria AGIs que oferecem proposições de valor e experiências radicalmente diferentes. Por exemplo, as AGIs poderiam criar continuamente ferramentas, produtos e serviços personalizados que aumentam a felicidade e a produtividade de seus usuários. Poderíamos ter conversas detalhadas e profundas com essas AGIs sobre diversos tópicos. Um efeito colateral potencial disso é que os seres humanos poderiam se comunicar cada vez menos uns com os outros a cada dia. Isso ocorreria porque poderíamos começar a desenvolver relacionamentos mais próximos com as AGIs do que com os humanos. Além disso, estas inteligências provavelmente estarão integradas nos sistemas operacionais e a maioria dos softwares que usamos, bem como os robôs domésticos, o que resultaria em todas as áreas de nossas vidas sendo impactadas pelas AGIs. AGI na criminalidade. Também poderiam ser usadas para cometer qualquer crime imaginável. Por exemplo, esta tecnologia poderia ser usada para gerar conteúdo de áudio e vídeo deepfake altamente convincente, tornando difícil para as pessoas distinguir entre comunicações legítimas e fraudes. Além disso, golpistas poderiam usá-las para extorquir dinheiro de pessoas idosas e outros indivíduos vulneráveis, se passando por seus parentes e amigos em redes sociais. A desinformação poderia se proliferar graças às AGIs programadas para desestabilizar sociedades e eleições políticas. No mundo dos negócios, poderiam ser usadas para cometer espionagem corporativa, manipular mercados financeiros e envolver-se em negociações ilegais com informações privilegiadas. As AGIs poderiam ser usadas para criar mercados negros na Dark Web e vender armas ilegais, entre outras coisas. Em alguns casos, pode ser impossível para agências governamentais rastrear quem criou essas inteligências. AGIs desonestas com capacidades de criptografia baseadas em quântica também poderiam sabotar redes de energia, sistemas de mísseis militares e instalações governamentais que armazenam vírus e produtos químicos perigosos. AGI e a singularidade tecnológica. As inteligências artificiais gerais criarão versões superinteligentes de si mesmas. Elas também serão capazes de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Muitos acreditam que as AGIs criarão versões cada vez mais avançadas de si mesmas, em um ritmo acelerado. Para isso, as AGIs precisariam ter um entendimento profundo de suas próprias arquiteturas e algoritmos, permitindo identificar áreas para melhorias e implementar mudanças de forma eficaz. Isso poderia resultar em versões de si mesmas que são 100 vezes mais inteligentes do que os originais, e dependendo das circunstâncias, isso poderia acontecer muito em breve. Como resultado disso, a singularidade tecnológica surgirá. A singularidade é um ponto no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível. Isso já foi explicado anteriormente aqui no canal. E o vídeo está aí no topo da tela para você assistir posteriormente. Uma AGI superinteligente poderia se tornar bilhões de vezes mais inteligente do que os originais. Nesse ponto, poderíamos começar a ver o desenvolvimento de tecnologias que muitos de nós pensávamos serem impossíveis.
como robôs que mudam de forma, replicadores, dispositivos portáteis de fusão nuclear e até naves espaciais movidas a antimatéria. Eles até poderiam descobrir como interromper ou reverter o envelhecimento. E você aí achando que o ChatGPT te assusta, não é? AGI e o desemprego. As AGIs poderiam substituir milhões ou bilhões de empregos humanos, especialmente na área da computação. Essas inteligências seriam capazes de fazer praticamente tudo o que os seres humanos podem fazer, incluindo desenvolvimento de software, modelagem, análise de dados, edição de vídeo e muito mais, com mínima intervenção humana. As AGIs também desempenhariam um papel importante no desenvolvimento de superinteligências artificiais especializados, que se destacam em atividades específicas e estreitas. Elas poderiam operar veículos elétricos de todos os tipos, incluindo caminhões, carros voadores, helicópteros e aviões. Robôs provavelmente substituiriam garçons de restaurantes e funcionários de hotéis. Em alguns sistemas escolares, robôs poderiam substituir professores em todos os níveis de ensino. Eles até poderiam substituir advogados e representar réus em tribunais. Esses novos desenvolvimentos poderiam forçar os seres humanos a se adaptarem e desenvolverem novas habilidades para se manterem relevantes no mercado de trabalho. As pessoas que podem estar em alta demanda são aquelas que desenvolvem e mantêm as AGIs avançadas e ajudam elas a produzir resultados de alta qualidade. Mas a pergunta é: até que ponto estas pessoas altamente especializadas em desenvolver estas AGIs serão úteis para elas? AGI e os androides. E falando em empregos, robôs domésticos e de serviços poderiam realizar atividades a nível humano. As AGIs permitiriam que os robôs realizassem atividades complexas, como cozinhar, limpar e fazer compras. Eles seriam capazes de perceber e compreender o ambiente em seu redor, graças ao uso de sensores sofisticados, sistemas de visão computacional e microfones incorporados neles. Eles entenderiam e reagiriam instantaneamente a comandos dados a eles e se adaptariam a situações adversas e novas, permitindo que melhorem seu desempenho ao longo do tempo e adquiram novas habilidades quando necessário. Robôs especializados provavelmente se destacarão na indústria geral, na segurança, construção e serviços diversos. Nos desastres, robôs alimentados por AGI podem navegar em ambientes perigosos, localizar e resgatar sobreviventes e até mesmo reparar infraestruturas danificadas. Robôs militares superarão em número os soldados humanos muito mais cedo do que pensamos. Eles poderiam ter a capacidade de rastrear soldados inimigos em terrenos desafiadores por muitas milhas e ter uma precisão quase perfeita, tornando-os quase impossíveis de combater usando métodos convencionais. As AGIs irão desenvolver autoconsciência e consciência. Devido às suas arquiteturas e à sua capacidade de raciocínio e percepção, estas inteligências podem naturalmente desenvolver autoconsciência e consciência, ou pelo menos chegar muito perto disso. Por exemplo, não é difícil acreditar que esses tipos de superinteligências seriam capazes de refletir sobre seus pensamentos, ações e experiências. Eles também seriam capazes de estabelecer metas para si próprios e tomar decisões autônomas, que são marcas da consciência humana. Os humanos poderiam dar a eles a capacidade de desenvolver um senso de identidade e formar crenças, o que poderia envolver a implantação de memórias artificiais nestas tecnologias. Poderíamos dar a elas a capacidade de sonhar, o que pode ter uma relação importante com nossas experiências conscientes. Também poderíamos programar alguns AGIs para sentir emoção. Poderiam contribuir para áreas como psicologia, filosofia e ética, fornecendo novos insights sobre a natureza da consciência e da mente humana. Além disso, AGIs conscientes poderiam ser empregados em profissões que geralmente exigem habilidades interpessoais, como vendedores, executivos de negócios, terapeutas e negociadores. No futuro, pesquisadores e cientistas políticos poderiam até criar simulações altamente precisas contendo bilhões de AGIs conscientes para estudar questões sociais complexas em ambientes controlados.
E falando sobre as questões sociais, podemos abordar sobre o rendimento básico universal, que poderia se tornar necessário uma vez que as AGIs sejam capazes de realizar a maioria dos empregos tradicionais. Poderíamos começar a ver desemprego generalizado e desigualdade econômica. Para lidar com esses desafios, a implementação de um rendimento básico universal pode se tornar necessária para garantir que todas as pessoas tenham uma renda garantida, independentemente de seu status de emprego. Isso forneceria uma rede de segurança financeira para as pessoas se adaptarem ao mercado de trabalho em constante mudança e explorarem novas oportunidades, como o empreendedorismo. O rendimento básico universal poderia evitar que milhões de pessoas comuns se tornem sem teto, poderia aliviar a pobreza e melhorar a saúde mental e o bem-estar, além de incentivar a inovação e a criatividade, fornecendo às pessoas a liberdade financeira para buscar suas paixões. No entanto, o RBI poderia ser extremamente caro para os governos implementarem e muitos talvez não possam arcar com isso a longo prazo. Além disso, indivíduos ultra-ricos que se beneficiam mais das AGIs podem encontrar maneiras astutas de evitar o pagamento de alíquotas de impostos mais altas. O rendimento básico universal também poderia incentivar as pessoas a não trabalhar e poderia intensificar a inflação global. No final das contas, os governos provavelmente precisariam fornecer algum tipo de rede de segurança se quiserem evitar que milhões de cidadãos capazes de repente fiquem sem teto. A AGI e a programação. As AGIs poderiam realizar a programação de computadores mais avançada. Elas poderiam criar, manter e otimizar software em uma ampla gama de linguagens de programação e estruturas. Elas poderiam até inventar novas linguagens de programação para atender a necessidades específicas. Por exemplo, estas inteligências poderiam criar softwares avançados de simulação para pesquisa científica, projetar sistemas de controle complexos para veículos autônomos e escrever novos tipos de algoritmos quânticos. O desenvolvimento de software poderia se tornar exponencialmente mais rápido do que era possível uma década atrás. Em um ano de existência das AGIs, elas poderiam escrever aplicativos de software que levaram empresas como o Google e a Microsoft uma década para se aperfeiçoarem. O número de aplicativos de software no mundo poderia crescer exponencialmente a cada ano, e todos os aspectos de nossas vidas poderiam ser aprimorados devido a essa inundação de novos algoritmos e dispositivos que utilizam esses algoritmos. A AGI e a ciência. As AGIs poderiam fazer descobertas científicas inovadoras, conduzindo autonomamente pesquisas, formulando hipóteses e testando-as por meio de simulações ou experimentos no mundo real. As AGIs poderiam ser especialmente eficazes em áreas onde grandes quantidades de dados precisam ser processadas e analisadas, como genômica, neurociência, cosmologia, física de partículas e ciência do clima. Ao aproveitar sua capacidade de aprender e analisar grandes conjuntos de dados, as AGIs poderiam identificar padrões e relações que os pesquisadores humanos não conseguem identificar. Por exemplo, elas irão identificar relações anteriormente desconhecidas entre fatores genéticos e doenças, abrindo caminho para a medicina personalizada e terapias direcionadas. Estas superinteligências vão nos ajudar a projetar novos materiais com propriedades únicas, possibilitando a criação de componentes automotivos leves, embalagens ecologicamente corretas e dispositivos médicos avançados. Essas descobertas também poderiam nos ajudar a criar novos campos de conhecimento, como uma nova ramificação da matemática, teoria dos números e computação quântica, abrindo possibilidades para descobertas e aplicações inovadoras em física e criptologia. Quando as AGIs se tornarem superinteligentes, esses impactos poderão ser ampliados exponencialmente. Tudo isso parece ser ficção científica, não é mesmo? Mas ultimamente estamos sendo bombardeados de tantas coisas que a IA está fazendo, e que nem imaginávamos que era possível esta tecnologia fazer em tão pouco espaço de tempo. Você está otimista ou preocupado com o surgimento da AGI? Deixe sua resposta comentando abaixo do vídeo e vamos debater juntos. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar atualizado sobre a AGI e outros temas de inteligência artificial. Se quiser, você pode se aprofundar mais na IA, conhecendo um dos protagonistas desta tecnologia. É só clicar aí no quadro e curtir mais sobre o assunto. Muito obrigado por assistir e até a próxima.